Perla segura para as amigas que o ressentido vai encontrar a filha. Jacira teme que Esmeralda vá para a cadeia. Gisele invade o casarão. Perla, Jacira e Mercedes enfrentam a megera. Gisele crê que Paulo está na residência. Jacira, Perla e Mercedes dão um basta na víbora. Todas discutem. Fernando alarma Esmeralda. Ela informa ao pai que não quer saber nada sobre Paulo. Fernando preocupa a morena. Perla exige que Gisele respeite Santa Cruz. Jacira e Mercedes humilham a vilã. Gisele chama as queridas de velhas catatuas. Jacira quase agride a megera. Perla intervém. Jacira joga na cara de Gisele que Paulo ama Esmeralda. Perla expulsa a víbora do casarão. Mercedes também enxota a cúmplice de Lorena. Os oficiais seguem Fernando. O silencioso discute com os policiais. Fernando vê Paulo, mas não aborda o pintor. O ressentido exige que os oficiais parem de perturbá-lo. Fernando estranha a postura de Paulo. Lorena repreende Gisele. Elas tramam contra Paulo. Lorena teme que Gisele seja descoberta. A vilã pede ajuda da ardilosa. Lorena explica os próximos passos do plano para Megera. Gisele deseja sair do país. Lorena informa a víbora que é capaz de tudo para separar Paulo da gata. O bonitão desenha. Fernando fala com Paulo. O pintor não o reconhece. Fernando avisa Paulo que eles precisam conversar. Gisele percebe que o mocinho esteve no apartamento. Ela volta a falar sozinha. Gisele deduz que Paulo está procurando respostas. Ela sai novamente para procurar o bonitão. Mariano anda pelo barranco. Ele deseja proteger Paulo. Mariano relembra sua juventude. Ele segue arrasado com a situação do irmão. Mariano crê que não é um bom parente. Ele sente pena de Paulo. Mariano chora. Ele também continua com saudade de Esmeralda. O Garanhão ressalta que a gata é a sua única amiga. Mariano recorda que foi ao zoológico com Esmeralda. Ele relembra que chamou uma girafa de Lorena. Mariano não consegue parar de chorar. Ele se sente sozinho. Gisele aparece e tripudia da desgraça de Mariano. Ela o chama de patético. Gisele ofende Mariano. Ela humilha o calvo. Paulo não dá caso a Fernando. O silencioso se apresenta ao pintor. Paulo revela para Fernando que perdeu a memória. O ressentido esclarece para o mocinho que Gisele não presta. Fernando decide ajudar Paulo. Mariano grita com Gisele. Eles se alfinetam. Gisele ressalta que a inteligência não é o forte de Mariano. Ela chama o Garanhão de bizarro. Mariano rebate as acusações de Gisele. Ele ressalta que ela é patética. Mariano sugere que Gisele tenha vergonha na cara. Ela o ameaça. Mariano informa Gisele que não tem medo dela. O calvo deixa a megera eufórica. Mariano reitera para Gisele que Paulo a detesta. Ele desafia a víbora. Gisele avisa Mariano que é capaz de cometer várias atrocidades em nome do amor. Eles se agridem. Mariano segura Gisele. Ela se insinua pro filho de Lorena. Gisele tenta beijar Mariano. Ele não permite. Ela berra. Gisele amaldiçoa tudo e todos. Perla recebe uma ligação. Ela grita pelos amigos. Perla revela aos demais que Fernando encontrou Esmeralda. Jacira e Mercedes celebram. Perla também conta para terceiros que Paulo vai rever a gata. Damião sorri. Henrique entra no barraco. Ele informa a morena que tem uma novidade. Henrique conta para Esmeralda que Fernando está com um acompanhante. Paulo reencontra a gata. Eles ficam atônitos. Paulo tem algumas lembranças. Ele encara Esmeralda. Jacira conta para Mariano que Paulo já está com a morena. O Garanhão fica feliz. Jacira revela para Mariano que Paulo está desmemoriado. Ele reage surpreso com a informação. Jacira crê que Paulo se recuperará da amnésia. Ela exalta a força do amor. Mariano deduz que Jacira está apaixonada. Ela desconversa. Fernando sugere que Esmeralda converse com Paulo.
O Silencioso e Henrique se retiram. Esmeralda evita Paulo. Ele relata para Morena que não sabe o que aconteceu. Paulo descobre que tem filhos. O pintor informa a gata que perdeu a memória. Esmeralda não acredita. Ela relata para o mocinho que precisa amparar as crianças. Paulo também deseja cuidar das crias. Ele atormenta Esmeralda. Paulo afirma para a gata que quer apoiá-la. Ele encanta Esmeralda. Gisele revela para Lorena que foi destratada por Mariano. A venenosa não se importa. Gisele detona os filhos de Lorena. A ardilosa age de forma aérea. Lorena pede para Gisele deixar de ser escandalosa. A venenosa crê que Paulo não está com a gata. Lorena anima Gisele. A ardilosa detona os pombinhos. Lorena tranquiliza Gisele. A mãe de Mariano deduz que Paulo está agoniado. Lorena volta a pedir para Gisele conquistar o pintor. Esmeralda hidrata Paulo. Ela sugere que o bonitão a entenda. Esmeralda percebe que Paulo falou a verdade. Ele informa a Morena que está com o coração cheio de paz. Esmeralda confessa para Paulo que eles se amaram. O mocinho deseja reconquistar a gata. Paulo admira Paulinho. Esmeralda faz cócegas no filho. Paulo tem mais lembranças. Os comerciantes trabalham no aterro. Esmeralda pede para Paulo segurar Paulinho. Ele sente medo. Esmeralda volta a emocionar Paulo. Ele fala para ela que não lembra do próprio nome. Paulo pede para Esmeralda recapitular a história deles. A gata conta pro amado que está escondida para não ir para a cadeia. Esmeralda obriga Paulo a pegar Paulinho. Ela conta pro pintor que o ensinou a ser um bom pai. Paulo não se cansa de admirar Esmeralda. A morena esbanja sensualidade. A carcereira discute com as detentas. Inês caminha pelo presídio. Ela reencontra Garibaldo. Eles voltam a discutir. Garibaldo fala para Inês que tem uma boa notícia. O meliante relata para a perversa que Fernando matou Bruno. Inês desdenha da situação. Garibaldo fala para a desprezível que vai desmascarar Augusto. Inês chama o namorado de rato. Fernando conversa com Perla e Mariano. O Garanhão deduz que os pombinhos ficarão juntos. Fernando crê que a amnésia ajudará Paulo a se aproximar de Esmeralda. Perla pensa o mesmo. Garibaldo conta para Inês que também é rico. Ela gargalha. Garibaldo oferece a sua herança para Inês. Ela ressalta que o meliante é um idiota. Garibaldo recorda as palavras de Fernando. Ele segue fazendo Inês rir alto. A perversa relata para o meliante que não desistirá de entregar a criança para um ricaço. Inês entristece Garibaldo. Esmeralda sente fome. Paulo a chama de gata. Ela estranha. Paulo informa a morena que adora o nome Esmeralda. A gata relembra sua infância. Paulo informa a amada que eles precisam fugir. Esmeralda não o apoia. Paulo deseja resolver os seus problemas. Esmeralda o desestimula. Paulo exalta a beleza da gata. Ele afirma para Morena que precisa conversar com um médico. Esmeralda fala para Paulo que quer ter paz. Ele pede para Morena acompanhá-lo no hospital. Esmeralda informa a Paulo que comprará algumas verduras. O mocinho crê que não conseguirá cuidar das crianças sozinho. Esmeralda relata para Paulo que ele não perdeu a essência. A gata se disfarça e sai. Paulo brinca com os filhos. Mariano acaricia Lorena. Ela sofre com a ausência de Paulo. Mariano informa a Lorena que o pintor está bem. O Garanhão conta para a mãe que Paulo e a gata estão juntos. Lorena tenta arrancar informações do filho. Mariano não abre o jogo com a mãe. O calvo guarda o segredo de Esmeralda. Lorena pressiona Mariano. Ela fala pro Garanhão que não tem tranquilidade. Mariano informa a mãe que os policiais nunca encontrarão a gata. Lorena deduz que Esmeralda está no lixão. Mariano confirma. Lorena tem outra ideia. Ela faz uma ligação. Lorena decide delatar Esmeralda. Ela exige o empenho dos oficiais. Lorena deseja que a gata vá para a cadeia. Lorena segue com a sua denúncia anônima. Ela exige que as crianças sejam entregues para João Garça.
Mariano visita Vitória. A desenhista conversa com o Garanhão. Vitória conta para Mariano que é uma moça cheia de ilusões. Eles trocam elogios. Mariano afirma para Vitória que Paulo recuperará a memória. Xavier aparece. Vitória reage abismada. O ceguinho dialoga com a desenhista. Mariano estranha a situação. Xavier deseja encontrar a gata. Vitória chora. A desenhista pensa em Paulo. Ela relembra que quase contou o seu segredo pro pintor. Vitória segue emocionada. Mariano continua atônito. Osório encontra Fernando. O silencioso descobre que Inês sairá da cadeia. Fernando deseja dar a boa notícia para Esmeralda. O ressentido pensa em Rita. Edgar discute com Xavier. O ceguinho fala para os demais que só quer amparar Esmeralda. Vitória e Edgar desprezam Xavier. Eles expulsam o ceguinho da residência. Edgar quase agride Xavier. Mariano reage confuso. Vitória não consegue parar de chorar. Ela sofre com as sombras do passado. Vitória ressalta que ainda ama Xavier. Ela fala sozinha. Vitória deduz que não superou a sua desilusão amorosa. Ela relembra que foi rejeitada por Xavier. Edgar tenta consolar a irmã. Vitória desabafa com o irmão. Xavier aborda Mariano. O calvo reitera pro ceguinho que a gata não pode aparecer. Xavier continua perturbando Mariano. O Garanhão começa a perder a paciência. Eles discutem. Mariano exige que Xavier deixe Esmeralda em paz. O ceguinho deseja conquistar a morena. Paulo corta as verduras. Ele encanta Esmeralda. Eles flertam. Esmeralda cozinha. Paulo prova o tempero da morena. Esmeralda percebe que a sua sopa está péssima. Ela e Paulo gargalham. Os pombinhos seguem se admirando. Paulo cuida de Letícia. Esmeralda continua desconhecendo o amado. A gata fala para Paulo que eles não souberam defender a felicidade.